1 Samuel, capítulo 29, a partir do verso 9. Todos acharam? Amém? Está escrito assim: E Aquis respondeu a Davi: Eu sei que tu és bom na minha visão, como um anjo de Deus. Não obstante, os príncipes dos filisteus disseram: Ele não subirá conosco para a batalha. Pelo que agora, levanta-te cedo pela manhã, com os servos do teu mestre que contigo vieram, e tão logo estejas de pé pela manhã e tenhas luz, parti. Assim Davi e os seus homens se levantaram cedo e partiram pela manhã, para retornar à terra dos filisteus, e os filisteus subiram a Jezreel. Capítulo 30. E sucedeu que quando Davi e os seus homens haviam chegado a Ziclag, no terceiro dia, que os amalequitas haviam invadido o sul de Ziclag, e ferido a Ziclag e a queimado com fogo, e haviam levado cativas as mulheres que nelas estavam. Eles não mataram nenhuma delas, nem grande, nem pequena, mas as tomaram e perseguiram o seu caminho. Então Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que ela estava queimada pelo fogo, e as suas esposas e os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que com ele estavam ergueram a sua voz e choraram, até que não tiveram mais força para chorar. E as duas esposas de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a ex-esposa de Nabal, o carmelita. E Davi ficou muito angustiado, pois o povo falou em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava aflita, cada homem por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém, animou-se no Senhor seu Deus. E Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Rogo-te que me traga aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode para Davi. E Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo perseguir essa tropa? Devo alcançá-los? E ele lhe respondeu: Persegue, pois tu certamente os alcançará, e sem falta recuperará tudo. Amém. Amém, querido. Essa mensagem, ela se chama Ziclag, um ponto de decisão. Repita comigo: Ziclag, um ponto de decisão. Ziclag, queridos, foi o ápice da tribulação de Davi. Ziclag é aquele dia que nós não marcamos na nossa agenda. Ziclag é aquele dia que Paulo, ele parafrasearia e chamaria de o dia mau. É a dia que a gente não preenche nos nossos alvos, mas é aquele dia que a gente tem que enfrentar. O nome Ziclag significa curva sinuosa. Normalmente nós traçamos o nosso caminho em um plano de linha reta, e é exatamente nesses pontos de curva sinuosa que nós corremos um grande risco de perdermos o caminho e sairmos da estrada. Mas Ziclag, é a parte alta, é a autoestrada. Vamos seguir primeiro pelo mapa, o ponto de partida. Deus chama Davi, Deus acha Davi. A Bíblia diz que Deus busca os adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Você conseguiria avaliar qual que é o valor que Deus atribui para a adoração? A adoração, ela tem uma grande estima diante de Deus. A adoração de Jesus foi a proposta mais alta que Satanás fez para ele na tentação. Por um instante ele leva Jesus sobre o pináculo do templo e ele mostra a Jesus em um instante a glória de todos os reinos da terra. E ele diz: tudo isso eu vou te dar se você prostrado me adorar. A adoração é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento diz o quê? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o teu entendimento e com todo o teu coração.
Por causa da adoração, o rei Nabucodonosor, ele correu o risco de perder 3 dos seus maiores sábios, porque eles não quiseram comprometer a sua adoração pelas práticas do reino ali na Babilônia. Por causa da adoração de Jó, Satanás vai até Deus e diz: por acaso Deus te serve à toa? Ele te serve debalde? Porventura você não encheu a vida dele de riquezas e proteção? Então Jó foi questionado que não adorava a Deus em vão. Então a adoração, ela tem uma grande estima diante de Deus. Então Deus, ele encontra Davi. Davi, ele inaugura um tempo no período interbíblico que estava muito à frente do seu tempo. Naquele período, os povos de então, eles não tinham esse conhecimento de devoção atribuídas ao seu Deus. Cada um servia o seu Deus por obediência, por medo, por temor, mas não havia esse sinônimo de adoração. E Davi, ele inaugura esse tempo de adoração. Davi, ele não tinha proeminência nem em sua casa. Ele era o 8º filho de Jessé e ele estava no campo pastoreando ovelhas, uma atribuição que poderia ser conferida a um servo de Jessé, mas era o 8º filho que estava à frente daquele trabalho. E enquanto seus outros 7 irmãos gozavam do aconchego do lar e todas as bênçãos que haviam em casa, sendo 2 deles, os mais velhos, serviam também no exército de Israel. Mas esse mancebo chamado Davi, ele pega uma harpa, ele começa a dedilhar a sua harpa, e o louvor que ele produz rasga o céu. O louvor que ele produz atrai a atenção de Deus para aquele lugar inóspito onde ele pastoreava as suas ovelhas. A adoração que Davi promove, ela traz uma promoção sobre a vida dele. A adoração a Deus que Davi executa, ela faz com que Deus estabelecesse o trono de Israel para que ele fosse o próximo rei. Então nós vamos entrar em um ponto agora da mensagem que eu queria que vocês refletissem. Toda a atuação de Deus, ela é sobrenatural. Mas nem toda a atuação de Deus, ela vai ter o espetacular. Toda a atuação de Deus, ela é sobrenatural, mas nem toda a atuação de Deus, ela vai ter o espetacular. Foi sobrenatural a unção de Davi. De forma sobrenatural, Deus encontra Davi esquecido até entre os seus parentes, entre a sua parentela, e ele envia Samuel para ungí-lo o novo rei de Israel. Isso foi sobrenatural. Samuel era o porta-voz de Deus naqueles dias. Se Deus quisesse falar algo importante à nação, se Deus quisesse estabelecer algo como um estatuto dele, quem iria à frente daquela comitiva seria o profeta Samuel. Era o profeta que ele teve a habilidade de ouvir de Deus desde que ele era pequeno e crescia ali na casa de Eli. E Deus envia o profeta Samuel para ungir Davi. O mesmo óleo que desceu sobre a cabeça de Saul é o mesmo óleo que desce sobre os cabelos cacheados de Davi. Sobrenatural. Só que não houve algo espetacular ali. Foi sobrenatural, mas não foi espetacular. No outro dia, no dia seguinte à unção, Davi, ele não tem súditos diante dele. Ele não tem princesas dançando diante dele, saudando o novo rei. No outro dia, Davi está diante das suas mesmas ovelhas, das mesmas atribuições no campo, e mesmo sendo um adorador, mesmo sendo aquele que chama a atenção de Deus para si, ele permanece da mesma forma. Aqui abre um parênteses para a minha e para a sua vida, para nós entendermos que assim como Davi,
nós podemos ter uma revelação sobrenatural sobre a nossa vida, mas pode ser uma mensagem emitida por Deus, mas nós temos que caminhar diante daquela mensagem em fé, porque nada aconteceu após aquela unção. Davi, ele não foi convidado a ir para o palácio para fazer um tour, para conhecer a cultura do reino, não. Ele permaneceu ali no pasto, permaneceu pastoreando. Então, ele tinha que caminhar por fé na unção que Deus havia derramado e que ele seria o próximo rei. Quando as circunstâncias contradissessem que Davi, ele não seria o rei, ele tinha que se lembrar: o profeta Samuel me ungiu, Deus enviou a sua palavra, e eu vou caminhar crendo, porque Deus quer que eu seja o futuro rei de Israel. Sobrenatural, mas não espetacular. Deixa eu exemplificar para você entender que Deus, ele muitas vezes usa o sobrenatural. O nosso relacionamento com Deus é sobrenatural. Um homem na terra mover em oração, Deus no céu, é algo sobrenatural. É algo que as pessoas do mundo, elas não conseguem compreender. Como que um Deus, mesmo sendo tão grande, ele consegue se voltar para nós a ponto de se preocupar com o pão nosso de cada dia. Mas não foi, nem sempre a atuação de Deus ela vai ser espetacular. Quando houve uma fome na terra, nos dias de Jacó, Deus poderia ter multiplicado o alimento de Jacó em Canaã. Quantos creem? Deus fez isso de forma espetacular nos dias de Elias, quando ele multiplicou a farinha e o azeite de uma viúva e sustentou Elias ali por 3 anos e meio, de forma espetacular. Deus poderia ter sustentado Jacó em Canaã da mesma forma, nos 14 anos de fome que seguiriam. Mas ele não fez isso. De forma sobrenatural, ele leva José para o Egito. José, de forma sobrenatural, acende o favor do faraó, abre as portas do país para Israel, e ali Deus traz a provisão para Israel, de forma sobrenatural, mas não espetacular. Nos dias em que Jesus nasceu, Herodes ficou sabendo que o rei dos judeus nasceria em Belém. Então ele manda exterminar todas as crianças que nasceram ali de 2 anos para baixo. Deus poderia ter tratado de forma espetacular com Herodes, mas o que Deus fez? Deus visita José em sonho e diz: pega Maria, a criança, e foge para o Egito. Foge para o Egito e fique lá até que Herodes morra. Deus poderia ter feito o espetacular, mas ele usou o sobrenatural. Isso para mim e para você é uma grande lição, porque às vezes a gente está criando uma expectativa incoerente à forma de que Deus atua. Deus atua de forma sobrenatural, e a gente entender a forma como Deus atua pela sua palavra vai nos dar segurança enquanto nós estivermos caminhando, embrasando a promessa, vendo-a por fé e crendo no seu cumprimento. Então Deus, ele atua de forma sobrenatural e de forma espetacular, mas o espetacular vai ser em momentos distintos, como lhe aprouver, mas o sobrenatural, ele sempre vai acontecer. Então, o chamado de Davi ao mapa é o início do caminho. A unção aconteceu, e embora ela não tenha se cumprido no mesmo dia, algo começou a mudar dentro de Davi. Um espírito de autoridade, um espírito de visão de reino começou a administrar dentro de Davi, e ele começou a caminhar naquela unção. E é assim que nós caminhamos no reino de Deus. Nós começamos a caminhar na unção que ele tem para nós antes do seu estabelecimento. Então Davi um dia recebe uma atribuição de Jessé para ele levar queijos e bolos para os seus irmãos na guerra. Então Davi chega lá
e o seu exército de Saul está sitiado. Tem um gigante filisteu proferindo ameaças, zombando de Deus do lado de fora, e Davi contempla aquilo, e a autoridade que era esperada do rei ungido, que era Saul, de enfrentar o gigante, de rebater as afrontas, ela não foi achada em Saul, mas ela foi achada em Davi. Então Davi, que nunca teve a proeminência entre a sua parentela, ele abate o maior inimigo dos seus dias, do seu povo, um herói militar, e Davi abate ele, né, movendo-se nessa unção de Deus que estava presente na vida dele. Então as coisas começam a florescer, é o meio do caminho, quando as coisas começam a andar. Então aquele menino que era rejeitado, que estava escondido pela sua família, cuidando das ovelhas no campo, ele começa a ter destaque. A Bíblia fala que ele começa a se conduzir prudentemente entre todas as saídas militares do exército de Saul. Chega ao ponto de um dia as mulheres de Israel fazerem uma dancinha, né, que hoje estaria no TikTok. Elas fazem uma dancinha dizendo: Saul matou os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Só que aí, quando esse cântico chega para Saul, a ficha de Saul cai, porque Samuel havia dito que o reino seria tomado de Saul, seria dado ao seu vizinho que era melhor que ele. Então ele vê em Davi esse oponente que seria fatalmente aquela pessoa que tomaria o seu reino, e ele passa a perseguir Davi. Então Davi, que outrora não tinha fama nenhuma, gozou por um breve momento de fama, e agora ele está correndo risco de vida, e ele se torna um peregrino. Ele vai para uma cidade, Saul descobre que ele está naquela cidade, vai com o exército para capturar, e ele tem que fugir. Então as coisas parecem que pioram. Às vezes no caminho, a gente está caminhando para algo que Deus tem para a nossa vida. A gente está seguindo uma linha reta daquilo que Deus tem para nós. E as coisas, ao invés delas melhorarem, parece que elas vão afunilando. Parece que empecilhos maiores vão surgindo no meio do caminho. E assim começa a acontecer com Davi. Davi, ele vem para uma cidade, né, ele foge para uma caverna chamada Caverna de Adulão. Ali se juntam a ele 400 homens que futuramente serão chamados os valentes de Davi, e ele começa a peregrinar com esse povo. Eles vão para uma cidade, Saul descobre, persegue, eles têm que fugir daquela cidade. Numa dessas fugas, ele chega a uma cidade fortificada chamada Keila. Era uma cidade que era impenetrável, e os homens de Keila, eles estavam numa guerra contra um povo. Esse povo não conseguia entrar em Keila, mas os habitantes de Keila não conseguiam abater esses inimigos. Então Davi com seus homens abatem esses inimigos, e como gratidão o povo de Keila dá abrigo a Davi. Então Davi pensa: nossa, agora eu estou numa cidade fortificada, agora Saul, ele vai cessar de me perseguir. Só que aí alguém entrega que Davi está lá, e Davi fica sabendo que Saul vem ao seu encontro. Davi vai orar: Senhor, os homens de Keila vão me entregar? E Deus fala: eles vão te entregar. Eu devo fugir? Você deve fugir. E Davi foge da cidade de Keila. E a Bíblia fala que o exército de Saul vai no encalço de Davi. Saul vem com 3.000 soldados, que a Bíblia fala que eles não erravam um fio de cabelo atirando com uma funda. 3.000 homens peritos para dar cabo da vida de Davi, e Davi se vê de frente a um deserto, que de um lado tem o mar, para frente, e para o outro lado uma rocha montanhosa, impossível de penetrar. E é exatamente nesse lugar que Davi ele faz aquele salmo que diz assim: olho para os montes e me pergunto de onde virá o meu socorro. Davi está entrincheirado,
Não tem como ele fugir pelo mar, não tem como ele subir na montanha, e se ele voltar, ele vai se deparar de frente com o exército de Saul. Mas ele diz: o meu socorro vem do Senhor dos exércitos, que fez os céus e a terra. E a Bíblia fala que naquele momento, enquanto Davi ora, ele salmodia a Deus, vem correndo no meio da tropa de Israel um mancebo e diz: rei, 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 retorna, 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 porque os filisteus invadiram a cidade e eles vão saquear a cidade. Então o exército de Saul é obrigado a retroceder, e a vida de Davi, ela é salva de maneira sobrenatural. E essa perseguição de Saul a Davi, ela tem uma duração de 11 anos e 6 meses. Você está perseguindo uma promessa de Deus por 1 ano, por 2, por 3? Qual que é o tempo que você está caminhando em fé, porque foi um homem de Deus quem ministrou para você e essa promessa parece que não vai acontecer? Tinha 11 anos e 6 meses que Davi estava fugindo de Saul, e ele chegou no limite da sua inteligência emocional, no limite daquilo que ele podia suportar, e ele tem uma decisão que acaba levando ele para o texto que nós lemos aqui, para Ziclag. Davi diz assim: Saul não vai deixar de me perseguir. Por 2 vezes Davi já havia cortado a orla do manto de Saul, demonstrando para Saul que não havia maldade da parte dele para com o rei, que o rei não precisava preocupar com a vida dele, que ele não se levantaria contra a vida de Saul, mas novamente Saul se levantava para perseguir Davi. Então, em desespero, Davi ele toma uma decisão: eu vou para Ziclag, eu vou para os filisteus, porque os filisteus são o único povo que Saul ele teme enfrentar numa guerra. Então, se eu estiver entre os filisteus, eu vou estar livre de Saul. Então Davi ele vai para Ziclag. Ziclag é um ponto de decisão, é uma curva sinuosa, é o lugar que nós não colocamos na nossa agenda, é o dia mau, como diria Paulo. Davi ele está agora habitando entre os seus inimigos, entre os inimigos do seu povo, e ele fala com o rei Aquis: olha, Aquis, não permita que eu fique aqui na cidade real, me dá uma terra para que eu possa ir, por que eu vou ficar entre vocês aqui? Então Aquis fala: vai para Ziclag, e Davi vem e passa a habitar ali em Ziclag. E Ziclag é esse ponto onde as coisas parecem que perdem o controle, onde as coisas parecem que saem do nosso poder de decisão. Agora Davi estava ali. Se outrora ele tinha receio de Saul, agora ele estava com medo dos filisteus, porque afinal de contas Davi era um algoz para os filisteus. Ele matou os seus 10 milhares. Havia um grande risco para Davi de habitar ali, mas Davi está ali em Ziclag. E qual que é a Ziclag que você pode estar passando nesse momento? Eu fico daqui de cima, enquanto a palavra fala aos nossos corações, imaginando quantas Ziclags nós podemos ver aqui, estando aqui conosco no culto, estando em você que nos assiste. Talvez você está exatamente nesse ponto, onde a sua caminhada fica turva, onde a sua caminhada parece uma incógnita, onde você não tem uma resposta clara da parte de Deus, onde você se perde no meio da caminhada, ou os seus passos eles ficam pesados e fazem com que você se arraste. Eu passei por uma Ziclag, eu estou retomando agora, o meu ministério aqui no culto e nas ministrações, mas eu passei recentemente por uma Ziclag. Aconteceu uma Ziclag na minha vida que eu não tinha projetado. Eu e a minha esposa havíamos planejado ter, enfim, o nosso filho, o que nós já éramos cobrados por muito tempo no nosso casamento, de quando que a gente iria trazer o nosso primogênito, e a gente começou a planejar.
E a gente estava numa fase maravilhosa. Eu tinha acabado de receber uma promoção no emprego. A minha esposa também tinha recebido uma promoção. A gravidez estava perfeita, estava correndo tudo em ordem. Nós tínhamos acabado de sair do ultrassom morfológico, onde o médico havia falado que a gravidez estava perfeita. A minha esposa estava cuidando da sua alimentação, estava alimentando direitinho, e tudo encaminhava para que a gente pudesse ter, um caminho de bênção, porque a pessoa que serve o Senhor, ela espera que coisas boas aconteçam. E de repente, um dia minha esposa acorda com um sangramento. A gente estava fazendo o planejamento do nosso chá de revelação para saber qual seria o sexo do nosso filho. E ela acorda com sangramento. A gente decide ir até a Unimed para fazer uma consulta, para verificar, o que poderia ser. E o médico, de uma forma muito assustada, ele nos diz: isso é sangue de parto. E ali a gente estava com 23 semanas de gravidez. E o médico fala: isso é sangue de parto, eu vou te internar agora, você não pode se mover, você tem que ficar deitada na cama. E isso era uma segunda-feira, e quando foi na quinta-feira, 6 horas da manhã, o meu telefone toca, e a enfermeira me diz: olha, vem para o hospital porque o seu filho vai nascer. E por um lado a gente estava pensando: mas como assim? Eu não sei nem o sexo da criança ainda, a barriga está pequena, como que o filho vai nascer? E eu fui ali para o hospital, e quando eu cheguei lá, o Benício já tinha nascido, e a técnica de enfermagem, ela falou assim comigo: ô pai, olha aí o seu filho. Aí ele estava dentro de uma caixinha, parecia o acrílico desse púlpito, e ele não tinha uma fisionomia como você espera quando você está esperando um filho. Você espera ver o rostinho do neném gordinho, você espera ver o choro do neném. E o meu filho estava com a sua fisionomia muito similar àquela foto que a gente vê do ultrassom, muito fetal. 5 meses e meio ele nasceu, dentro de uma caixinha, pesando 580 gramas. Se você pensar isso de mussarela, você vai conseguir entender o peso que tinha o meu filho. Foi entubado e ficou 8 meses e 20 dias na maternidade. 8 meses e 20 dias na maternidade, sem nós conseguirmos levar ele para casa. 6 meses entubado. Aí chegou um tempo que já estava nocivo para ele ficar entubado. Nós tivemos que autorizar uma traqueostomia, e ele foi para casa com respiração mecânica. E talvez você está passando por situações complexas, por situações difíceis, e eu quero te falar algo. Naquele dia em que o meu filho nasceu prematuro, naqueles longos dias que a gente frequentou o CTI por 8 meses e 20 dias, Deus não me amava menos do que me amava no dia da minha ordenação pastoral, no dia que o meu ministério começou a ascender, no dia que a promoção me alcançou na empresa, no dia que eu provei e desfrutei das suas mais ricas bênçãos. Era o mesmo Deus, eu era o mesmo diante dos seus olhos. Ziclag é um ponto de decisão, querido. Ziclag vem para que defina se você crê em Deus ou se você só caminha porque está de maneira fácil seguir o caminho que Deus está propondo. Eu costumo dizer que fé que não é provada não é fé, é força de expressão. Toda fé, ela vai ser provada.
toda fé ela vai ser provada. E Davi aqui, ele perde a direção da estrada. A Bíblia relata que Davi ele sempre orava antes de ele tomar uma decisão, mas a Bíblia não tem o registro de que ele ora antes de ir para buscar abrigo entre os filisteus. Ziclag é um ponto sensível na nossa história. E a Bíblia fala que Aquis, o rei dos filisteus, ele convoca Davi para a guerra. Ele convoca Davi para lutar contra o seu próprio povo. Olha que realidade conturbada. A Bíblia não fala que Davi ora para saber se ele deveria ir à guerra ou não, mas ele vai. E quando ele parte, eles deixam esposas e filhos para trás no arraial. E aqui eu abro um parêntese para ministrar para você que é ministro do Evangelho, para você que é ministro de louvor. Será que você tem se dedicado a guerras alheias e deixado desguarnecido o seu arraial para que o inimigo possa entrar e saquear a tua casa? Nós corremos um grande risco de não ter o discernimento do tempo e estarmos lutando guerras alheias onde a nossa própria casa ela acaba sendo exposta. Quando eu atravessei por Ziclag, eu tive que soltar o ministério. Eu tive que ir soltando cada uma das minhas funções, porque eu tinha que estar ali. Então não era importante eu estar ali como pastor, mas era importante eu estar ali para lavar uma vasilha para minha esposa, para ajudar ela nos afazeres de casa, para dividir com ela o fardo, porque você ter uma situação de enfermidade momentânea é muito normal, mas você ter uma situação de enfermidade prolongada, isso requer muita energia e muita dedicação. Muitas pessoas não entenderam, mas aquele era o momento de eu estar junto com a minha família, porque a família é o meu primeiro ministério. A família é o seu primeiro ministério. Então, para você ministrar a outros, a sua família tem que estar bem. Talvez não é um ministério que você tem, mas talvez você está trabalhando em 2 empregos e você está negligenciando a sua função de pai, negligenciando a sua função de marido, negligenciando a sua função de protetor, de sacerdote da casa. E você tem que tomar um grande cuidado, porque nós temos uma guerra declarada. Davi, ele não tinha noção disso. Ele não tinha noção do mundo espiritual. Para ele o inimigo tinha rosto. Ou era Saul, ou eram os filisteus, ou eram os amalequitas, ou eram os jebuseus. Mas nós sabemos que a nossa guerra não é contra carne e sangue. A nossa guerra é espiritual. Como que está a sua Ziclag? Talvez é um momento de você voltar e manter a sua guarda sobre pessoas e coisas importantes que Deus te confiou e que você está deixando desguarnecido. Aí Davi vai até a guerra, só que os filisteus, eles não aceitam o apoio de Davi. Eles dizem, não, pode ser que na hora da guerra o coração dele vire e ele se levanta contra nós. Nós não queremos Davi no nosso meio. E o texto bíblico fala que eles liberam Davi para que Davi voltasse para Ziclag. E quando Davi volta, a sua cidade está saqueada, os seus filhos estão cativos, e o povo fala em apedrejar Davi no desespero. E a Bíblia fala que Davi, ele se fortaleceu no Senhor. Em momentos de conturbação, queridos, nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Em momentos de tribulação,
nós precisamos dizer o amém, como foi ministrado aqui pelo nosso querido José. Em momentos de tribulação, em momentos de caos, em momentos de incerteza, nós precisamos manter a nossa confissão de pé, porque a Bíblia fala que Jesus, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. A Bíblia fala que naquele momento em que Davi ele se fortalece no Senhor, ele chama Abiatar e ele pede a estola sacerdotal. Em momentos de Ziclag, querido, é o momento de você tomar o éfode na sua mão e assumir o sacerdócio da sua casa, assumir o sacerdócio do seu relacionamento, o sacerdócio da sua família. Você é representante de Deus. Davi, ele assume o sacerdócio, ele busca o Senhor, e o Senhor declara para ele: vai, porque você vai restituir tudo. Então, querido, Deus quer que você volte para esse lugar de dependência dEle, esse lugar de segurança nele, esse lugar aonde você é um adorador, porque é esse que Deus busca. Deus busca os adoradores, porque Deus quer aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não deixe a tribulação fazer o solo musical da sua vida. Existe um salmo muito interessante, que é um salmo de exílio, que diz que os estrangeiros pediam para que os judeus cantassem um hino da sua terra, e eles penduraram a sua harpa nos salgueiros, e eles diziam: como podemos adorar a Deus longe da nossa pátria? E o interessante é que quando eles colocam as suas harpas sobre o salgueiro, o vento vem e faz o solo musical daquele momento. Então não deixe a tribulação, o vento, fazer o solo musical da sua história com Deus. Levante a sua mão e adore. Busque ao Senhor nesse momento. Ziclag é um ponto de decisão. Ziclag não é o fim. Naquela peleja em que os filisteus, eles se levantaram contra o povo de Israel, foi naquela guerra que Saul foi ferido pelos filisteus e se suicidou, e meses depois Davi foi estabelecido como rei. Entenda, querido, Ziclag não é o fim. Ziclag é uma autoestrada, é uma curva sinuosa. Firma o braço no volante e não deixe o seu carro se desgovernar, porque ainda tem muita estrada pela frente. Ainda tem estrada para os seus sonhos, querido. Ainda tem estrada para as suas realizações. O Deus que te encontrou, como encontrou Davi, de trás das malhadas. O Deus que te encontrou perdido. O Deus que te encontrou chorando. O Deus que te encontrou caído. O Deus que te encontrou confuso. O Deus que te encontrou perdido. Ele ainda permanece, derramando a sua unção, estabelecendo um novo tempo e te dando uma palavra para que você caminhe em fé e possa ver que há diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. A Ziclag passa. A Ziclag passa, querido. Eu queria que você se levantasse agora. A Ziclag passa, só para que você não fique com a história meio subentendida, né? O meu filho hoje ele está bem, graças a Deus, não está mais na respiração mecânica. Nós ainda temos grandes desafios pela frente, mas quem caminha em fé pode dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ziclag não é o fim da estrada, mas Ziclag é apenas parte do itinerário. Para você que nos acompanha no YouTube, agradeço a sua visão.
compartilhe essa mensagem, divida essa mensagem, se essa mensagem te abençoou, reparta esse conteúdo, que Deus continue ministrando ao seu coração.